Bom dia, terceiro ano e curso. Fazendo essa revisão do início da literatura feita no Brasil, é muito importante a gente reconhecer no texto as diferenças e tudo o que ocorreu. A gente começa o nosso texto escrito com a literatura de viagem, porque essa literatura acontecia durante as viagens. Era também chamada de quinhentista porque ela aconteceu em 1500. E aí nós temos a influência dos jesuítas, nós temos a influência religiosa dos jesuítas, aquela visão medieval. É com essa perspectiva que nós vamos vivenciar a primeira escola literária no Brasil. E a primeira escola literária no Brasil é o barroco. Até mesmo a palavra barroco, já há uma controvérsia nessa palavra. Ela traz um significado de uma pedra que tem um lado desigual, o significado de uma pérola. Então, todas as vezes que nós falamos em barroco, nós vamos falar de conflito, de religiosidade, nós vamos falar de contraste, nós vamos falar de temas dualistas, a religiosidade oficial, o cristianismo, então os temas relacionados à morte de Cristo no Calvário. Bom, se os temas serão dualistas, então nós teremos muito a presença da antítese, do paradoxo, também uma perspectiva dessa efemeridade da vida, quer dizer, tudo aquilo que é efêmero, que é passageiro. Outra questão que é extremamente importante, todas as vezes que eu falo de barroco, eu tenho que falar de duas correntes muito pertinentes, que é o cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Então, o barroco está centrado nessas duas vertentes, que são vertentes extremamente importantes. O argumento convencendo com as ideias, que é essa representação do padre, por exemplo, Antônio Vieira, e o Gregório de Matos Guerra também usou conceptismo, sim, porém o predomínio na obra do Gregório é o jogo de palavras. Gente, qual é a marca do barroco, então, em relação à linguagem? Porque quando nós falamos da perspectiva do Enem, é extremamente importante pensar na linguagem, pensar na elaboração. Então, a linguagem trata-se de uma linguagem extremamente bem elaborada. Nós temos o jogo de palavras, nós temos o jogo de ideias, nós temos o que nós chamamos de linguagem rebuscada, rebuscamento da linguagem. Até porque, quem que era o grupo? Era um intelectual escrevendo para outro intelectual. Então, por isso que a linguagem é extremamente bem elaborada. O professor está falando de períodos literários que aconteceram durante o momento da era colonial, nós ainda na situação de colônia portuguesa. É no barroco que nós temos o primeiro escritor brasileiro, que é o Gregório de Matos Guerra. Porque até então nós temos uma cultura que é a cultura indígena, mas trata-se de uma cultura ágrafa, não tinha a escrita. Quem vem com a escrita é o europeu, é o português. E aí o que acontece? Há uma mudança relacionada à questão do ouro. A professora já mandou os slides para vocês, específicos do arcadismo, porque quando eu falo de arcadismo, eu retomo não o medieval religioso, porque quem fez isso foi o barroco. Quando eu falo de arcadismo, eu retomo o clássico. É tão interessante, gente, no todo da literatura, quando eu falo de poesia, ou a gente tem esse retorno ao medieval, ou a gente tem esse retorno ao clássico. Então, quando eu falo de clássico, eu falo de mitologia. Quando eu falo de clássico, né, eu falo de berço cultural. E nesse momento, é o momento do século XVIII. Agora nós saímos da Bahia e vamos para Minas Gerais. E agora nós temos um evento importante, um acontecimento histórico importante, que é a Inconfidência Mineira. E quando nós falamos de arcadismo, o arcadismo tem uma proposta. Qual que é a proposta do arcadismo? A proposta do arcadismo é sair da cidade, é ter uma vida no campo, uma casa no campo. O campo é ideal, já é a influência, né? Quando nós vamos observar desse paraíso terreal perdido, do campo em equilíbrio. Vocês lembram que o barroco é o desequilíbrio. E agora nós temos o campo que representa o equilíbrio. O campo que representa a tranquilidade, porque na cidade não há uma fortuna que só sobre. Então,
o que que ocorre? Isso é ideológico. Ninguém vai sair de Ouro Preto. Né? Na verdade, eles vão aprovar aí essa volta, né, ao berço cultural com alguns clichês importantes. O Fugere Ruben, que é o fugir da cidade, né, o Inutilia Truncati, que é cortar o inútil, e o Carpe Diem, vamos viver o dia. E o lugar em equilíbrio, né? Quando a gente fala de Árcade, a gente fala de bucólico, do equilíbrio entre a natureza e o homem. A natureza não é maior que o homem, né? Então, a casa no campo, né? Do tamanho ideal de uma paz, né? E o equilíbrio. Então, a professora colocou essa música para a gente entender. A casa ideal não é uma casa luxuosa, é uma casa simples, é viver em meio à natureza, é preparar a cama com fenos, a profissão é cuidar de ovelhinhas, é esse equilíbrio, né? Então nós vamos verificar que é o total equilíbrio com o homem do homem em relação à natureza. Só que é ideológico. Nenhum escritor vai mudar para o campo. Então, nós vamos observar que os nossos escritores em Ouro Preto, eles vão envolver com a Inconfidência Mineira. O Cláudio Manuel da Costa, que é o primeiro autor, né, do Árcade, com obras poéticas, o Cláudio Manuel da Costa vai ser preso e aparece enforcado na prisão. E o Tomás Antônio Gonzaga vai ser expulso. Então, Tomás Antônio Gonzaga vai terminar os seus dias na África. Então, a busca do equilíbrio, né, o sentimento pastoral, eles escrevem a obra como se fossem pastores que cuidam de ovelhas e assinam com pseudônimo de pastores. Essa busca desse bucólico, desse equilíbrio, né? A cultura greco-latina e a simplicidade. Por quê, gente? Para dar caráter de verossimilhança. Quem escreve a obra é um pastor. Então ele vai assinar com pseudônimo de pastor e a linguagem tem que ser simples, uma linguagem simples, uma linguagem totalmente em oposição ao que era o barroco, que era o conflito, lembra, gente? Que era a linguagem, né, rebuscada. Aqui não, nós temos a simplicidade da linguagem, né? E eles assinam com pseudônimo. Então há esse contraste entre a vida urbana, o ambiente urbano e o ambiente rural, né? Há esse contraste do ambiente urbano e o ambiente rural. Cláudio Manuel da Costa também vai escrever uma obra, né, que é uma obra de poesia e um poema épico. A obra de poesia tem um título de obras, algumas publicações vêm com obras poéticas, e ele assina com o pseudônimo de Glauceste Saturno. O Tomás Antônio Gonzaga é autor da obra-prima do arcadismo, que é Liras Marília de Dirceu, e o Tomás Antônio Gonzaga assina com o pseudônimo de Dirceu. Agora, tanto o Cláudio Manuel da Costa como o Tomás Antônio Gonzaga, eles também têm pseudônimos satíricos. O Tomás Antônio Gonzaga vai escrever uma obra satírica, Cartas Chilenas, que vai demorar um século para ser atribuída a ele. E nessa obra, ele é, né, claro, ele é o emissor das cartas, e ele assina como Critilo. Esse é o pseudônimo satírico do Tomás Antônio Gonzaga. E ele escreve para um amigo. Qual é o amigo que ele escreve? Ele escreve para o amigo Doroteu. E quem que é o Doroteu? É o Cláudio Manuel da Costa. Então, olha, o Cláudio Manuel da Costa vai escrever obras poéticas, sonetos, muito revisitado no Enem por causa do soneto equilibrado, 2 quartetos e 2 tercetos. Essa coisa do campo, da natureza, da musa inspiradora, né? E também um poema épico que fala da fundação de Ouro Preto, que é o poema Vila Rica. O Tomás Antônio Gonzaga vai escrever uma obra poética, Liras Marília de Dirceu, e também vai escrever uma obra satírica, Cartas Chilenas, que como o estilo era muito diferenciado, demorou um século para ser atribuída a ele. E assim a gente termina os autores líricos do arcadismo. Os autores épicos já tratam de uma transição para o romantismo. E vamos entrar no século XIX, que é o século, né, do romantismo, das ideias nacionalistas, da independência do Brasil, né, gente?
E aí a professora vai resolver uma lista depois com vocês, muito importante, de dicas para o Enem. Como resolver esses exercícios para fazer prova do Enem. Uma boa semana, bons estudos, gente. E vamos que vamos na nossa revisão. Um grande beijo para vocês. Gratidão.